O que considerar na hora de escolher um filhote, seja de raça ou sem raça? Pedro Zorzan aqui, tranquilo? Quando se trata de filhote, as pessoas pensam que é só escolher o primeiro filhote que vem até elas. O filhote já vem até ela lambendo, dando patinha, cheirando. Pensam que estão sendo escolhidas, porém não é bem assim. Os filhotes geralmente vão interagir com todo novo estímulo, inclusive você. É óbvio que vão ter momentos especiais que você vai sentir que determinado filhote vai ser seu filho ou sua filha. Mas para muita gente isso não vai acontecer. Nesse caso, aqui vão algumas recomendações para você não errar na hora de escolher o seu filhote. Já se inscreve para você não perder vídeos como esse. Quando você for a alguma ONG ou um canil, procure fazer as perguntas certas para os protetores ou criadores, para você saber qual é o filhotinho mais compatível com você e com a sua família. Procure fazer perguntas abertas, ou seja, perguntas que não permitem se dizer sim ou não. Até porque alguns protetores e criadores não vão ser totalmente honestos com você, e assim você pode ser enganado ou enganada. Pergunte coisas como é o nível de energia? Baixo, moderado, alto? Temperamento? Reservado? Sociável? No caso de raça, quais são as doenças que têm chance de se manifestarem? Qual o tamanho fica, tanto em altura quanto em peso? Qual geralmente é a porção diária de alimentação? Vou dar o exemplo do meu Pongo, para você que está assistindo conseguir associar o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. De forma resumida, eu sempre quis ter um cão que não fosse inseguro, um cão que fosse bem sociável, com nível de energia moderado e que fosse resistente o máximo possível a novos estímulos. Quando eu me deparei com a ninhada dele, eu já notei logo a diferença. Nessa filmagem que você está vendo agora, você pode ver a diferença dele para os irmãos. Ele é o último lá da esquerda. Eu não vou botar o áudio para não ficar uma poluição sonora. Porém, ele, diferente dos outros à direita que estão em pé, ele não está chorando nem procurando para a mãe, coisa que os outros estão fazendo. E você pode ver a diferença dele também e dos outros irmãos para o que está aqui atrás sentado. Então a gente consegue ver a diferença de temperamento. Um mais reservado, 3 chorando, um pouco mais dependente da mãe, o outro mais à parte, só que não demonstrando choro, mas sim demonstrando até um comportamento um pouco desbravador. E é importante, obviamente, se informar a respeito da raça, que foi o que eu fiz. O Dálmata, ele sempre foi uma raça muito versátil. Então, com relação à função, ele sempre fez muitas coisas. Com relação a temperamento, é uma raça maravilhosa, bem sociável. Durante os anos 80, 90, explodiu por conta do desenho dos 101 Dálmatas. Muitas pessoas tiveram, mas é uma raça que é importante sempre ter um acompanhamento bem de perto, porque é uma raça que tende a ser muito teimosa. E se for para a mão do proprietário, que não é o indicado, que não é o compatível, às vezes podem ter problemas como reatividade, sendo que muitos dálmatas desenvolveram certa reatividade em alguns casos. E com relação à saúde, a raça ela é bem tranquila, salvo 2 questões. Tem tendência a ter surdez, bem como também tem tendência a ter problemas de pele. Lembrando que as raças todas têm tendência a ter determinadas doenças, têm as suas doenças específicas, mas não quer dizer que os filhotes vão desenvolver isso. Então é importante você ter isso em mente. No caso do dálmata, a surdez pode acontecer, como eu falei, bem como também problemas de pele. Se vocês repararem, eu falei de 3 pilares, e agora eu vou especificar um pouco mais, que vocês precisam ter em mente no que diz respeito à raça. A raça não existe apenas para fim estético. Ela existe respeitando 3 pilares: saúde, temperamento e função. Por exemplo, o dálmata ele não pode ter olho colorido, porque o dálmata que tem olho colorido, o azul, por exemplo, ele carrega o gene da surdez, então não pode ser reproduzido. Então, no caso dos criadores responsáveis, eles têm todo esse cuidado. Diferente, por exemplo, de uma raça como o Husky. O Husky pode ter olho colorido, pode ter um olho de cada cor, que a gente chama de heterocromia, e pode ter olho particolor, ou seja, na mesma íris, 2 cores diferentes. E aí pode no outro olho ser uma cor diferente só. E assim por diante. São fatores como esses que é sempre bom você perceber. Você precisa aprender a perceber isso. No caso de cães adotados, geralmente que são sem raça, o mínimo que é essencial você saber é quanto tempo os filhotes ficaram com a mãe e com os irmãos. E quanto menos tempo sem esse convívio, maior vão ser as lacunas para você preencher e mais difícil talvez seja para você criar esse filhote. Ainda falando sobre os SRDs, procure saber também se o filhote tem alguma raça na sua genética. Assim você consegue ter uma noção de qual tamanho e peso ele vai ficar e qual é a inclinação de temperamento que ele pode vir a ter. Lembre-se de que, se tratando de filhote, quanto mais preparo, melhor.
O link na descrição com certeza vai te ajudar. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Até a próxima.